Irmãos, nós estamos aqui em Apocalipse, capítulo 12. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá. Enquanto você vai abrindo aí, vou aproveitando aqui para cumprimentar aqueles que chegaram ainda depois. A Carol, o Léo e também a nossa irmã Vera Martella. Que Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos aí. Nós começamos a semana passada a falar então dessa quarta sessão. E nós lemos aí a primeira parte. Na verdade, já o capítulo 2, ele já faz alguns paralelos, pois apresenta talvez uma situação futura e depois trata de uma questão passado apontando para o nascimento de Cristo, né? E também para a perspectiva da grandeza e da vitória da festa por conta da vitória do Cordeiro. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 17, vamos relembrar esses versos, e depois, à medida que formos caminhando aqui, a gente segue na leitura, entrando no capítulo 13 hoje. Então diz assim o verso 13 do capítulo 12. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm os testemunhos de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Ok. Até aqui então, que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Irmãos, nós começamos então essa quarta sessão, titulada aí O Dragão e as Sete Vozes que só vão começar a ser apresentadas aqui no capítulo 14. Essa sessão, portanto, vai do capítulo 12 até o verso 14. E aí nós lembramos algumas questões, né, na semana passada, que são essenciais aí para entender o objetivo dessa sessão. Lembrando que estamos estudando Apocalipse na perspectiva do paralelismo progressivo, onde Apocalipse não é um livro cronológico, um linear, mas é um livro cíclico, com 7 sessões, onde cada uma das sessões é contada a história do mesmo período, porém com uma ênfase que o João, né, que recebeu a revelação de Jesus, acaba dando. A primeira sessão, nós temos a introdução do livro, capítulo 1, falando já de Jesus, apresentando Jesus como aquele que venceu. Depois nós temos a primeira sessão, que são as 7 cartas as 7 igrejas da Ásia, que representa todas as igrejas, de todos os lugares, de todos os períodos, mostrando que Jesus estaria com essa igreja, Jesus está chamando a atenção dessa igreja para que ela fique fiel, permaneça fiel, se arrependa dos momentos que porventura ela se desviar da verdade, e apresenta 3 perigos para a igreja, que é o desânimo, né, a apatia espiritual, uma igreja que não faz mais diferença nenhuma, não produz obra nenhuma e não sustenta a sã doutrina. Um segundo período é a perseguição, uma igreja que vai ser duramente perseguida, inclusive com irmãos sendo mortos por conta do testemunho de Jesus.
E o terceiro perigo, que é a heresia, o liberalismo, né? A igreja abraçar falsas doutrinas e, assim, descaracterizar-se como igreja de Cristo. Isso é a primeira sessão, onde Jesus explica, então, nesses três perigos, porque que a igreja, em vários momentos de altos e baixos, tem sofrido durante todo o período dessa dispensação. Depois, a segunda sessão, ele apresenta que Jesus foi assunto ao céu porque era necessário que Jesus assumisse o trono e, sentado no trono, pudesse então dar continuidade aos decretos eternos. Ele toma o livro selado e começa a abrir os selos, e aí então as coisas vão acontecendo conforme Deus já havia determinado antes da fundação do mundo. Dentro dessa situação, é portanto apresentada ali do capítulo 4, né, em diante, além dessa visão maravilhosa do trono de Deus, da coroação de Jesus como autoridade suprema, a abertura dos selos. Nessa abertura dos selos, o primeiro selo é justamente Jesus dando autoridade para a sua igreja, através do Evangelho, alcançar todas as nações. Por isso o Evangelho sai vencendo para vencer, mas em contrapartida é liberado alguns cavalos e cavaleiros que vêm perseguir a igreja. Então o primeiro trazendo perseguição, depois trazendo privações, né? E por fim trazendo situações adversas como fome, peste, pandemias, mortandade e por aí vai. Fala a respeito do que essa perseguição gera a morte dos crentes, que aqueles que se mantiveram fiéis por conta da palavra de Deus e por conta do testemunho que sustentavam. Essa expressão vai ser repetida, mostrando os paralelos, né? Então você está aqui no capítulo 6 de Apocalipse, no verso 9, vai dizer: quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então os crentes que estavam sendo mortos, demonstrado, João responde: o que acontece com os crentes que estão sendo mortos? Para onde eles vão? Ele responde que já estão diante de Deus, e o verso de número 11 diz que eles têm que aguardar até que o número de todos os conservos, todos os mártires designados por Deus morram, ok? Depois disso, nós vemos com a abertura do sexto selo, a situação ainda de preparativo para o juízo final, e o capítulo 7 mostra, portanto, que os salvos são aqueles contados, separados pelo Senhor, que foram selados, né, na fronte ou no modo de pensar como servos do nosso Deus. E vimos que o número 144 mil refere-se apenas a um número simbólico que aponta a totalidade dos eleitos de Deus do Antigo Testamento que creram na vinda do Messias e a totalidade dos eleitos no Novo Testamento que creram em Jesus como Messias. Então é a ideia das 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, representando então todos os crentes, os 12 vezes 12, 144, multiplicado por 1000, mostrando aí um número perfeito de que ninguém é esquecido, né? Tanto que logo na sequência, o verso 9 do capítulo 7, é dito então que há uma multidão, representantes de todas as nações, tribos, povos, línguas, diante do Cordeiro, porque foi assim que o Senhor, através da obra de Jesus Cristo, realizou. Depois começa-se a terceira sessão, o capítulo 8, que vai apresentar sobre as trombetas, e enquanto a segunda sessão diz que por conta do avanço do Evangelho a perseguição virá sobre a igreja, gerando morte,
a terceira sessão mostra que, em resposta às orações dos crentes, Deus envia trombetas para advertir o ímpio, para ver se o ímpio se arrependa. Então, as trombetas são aplicadas sobre os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Você vai ver isso lá no capítulo 9, o verso de número 4. Então, foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, as trombetas é algo específico sobre os descrentes. E aí, então, Deus permite que Satanás venha como instrumento, tanto para aplicar o selo sobre os crentes, como as trombetas sobre os ímpios, e é por isso que nós vemos isso tudo junto e misturado, acontecendo ao mesmo tempo. Ok? Vimos ainda 2 momentos ainda nessa terceira sessão, falando aos crentes. Então, já que Deus está aplicando trombetas sobre os ímpios, o que acontece com a igreja? A igreja vai estar no mundo? Vai estar. E essa igreja ela tem a tarefa de se alimentar da palavra e anunciar a palavra. Nesse período, Deus está medindo o santuário, mas somente aqueles que estão perto do altar. Quem está no átrio é deixado de lado. E o período que nos é apresentado no capítulo 11, 42 meses, é idêntico ao período do testemunho das duas testemunhas mártires, ou dos 2 mártires. Né? O verso, se você quiser comparar aí, Apocalipse 11, vai dizer: mas deixa a parte do átrio exterior do santuário, não meças, porque foi ele dado aos gentios, e estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Aí ele entra no assunto da testemunha e diz: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias. Se você pegar um mês judaico, que é de 30 dias, multiplicar então 42 meses, 42 vezes 30, você vai chegar exatamente nos 1260 dias, mostrando que 42 meses, 1260 dias são o mesmo período, é o período desde a ascensão de Cristo até a sua volta. Um outro termo que é usado para isso é justamente um tempo, ou tempos, no plural, e metade de um tempo, porque 42 meses ou 1260 dias refere-se a 3 anos e meio, tá bom? Então isso são simbólicos e apontam para o mesmo período. Não é um período literal, é um período que vai desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Desse modo, então, chegamos na 4ª sessão, que vai falar do mesmo período, né? Por isso que nós lemos aqui novamente no verso 14, que a mulher seria perseguida, a mulher aqui é sinônimo da igreja, e essa igreja, então, ela vai ser perseguida durante um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, que é igual a 1260 dias, que é igual a 42 meses. Então está falando do mesmo período, só que agora essa sessão ele vai apresentar quem é o grande perseguidor da igreja, quem é o grande inimigo da igreja e como ele vai perseguir essa igreja, tá bom? Então nós vimos aí na semana passada sobre a situação do nascimento de Jesus e a perseguição de Satanás para com o próprio Cristo, e que isso também aponta para uma realidade de que Satanás, que é o dragão, a antiga serpente, né, o verso 9 do capítulo 12, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo, Satanás, que é o sedutor de todo mundo, ele se levanta para perseguir a igreja, e perseguir os descendentes da igreja, né? Ele tenta acabar com a igreja logo no começo, desde o Antigo Testamento. Depois, com o nascimento de Jesus, ele tenta aniquilar isso. Ele vai se lembrar de Herodes determinando a morte das crianças de 2 anos para baixo, né? Logo no período do nascimento de Jesus.
tentando destruir, então, com essa possibilidade do Messias. Mas aí depois, então, o Senhor vence, e agora Satanás, Jesus vencendo, pagando o preço na cruz, Satanás é expulso dos céus, ele não tem mais livre acesso ao céu. Antes ele ia e vinha, né, acusando os crentes, agora ele não tem mais isso, porque Jesus já pagou, então não tem o porquê mais de acusar, não tem mais o porquê dele cobrar nenhuma dívida, se a dívida já foi paga. E aí ele então é lançado sobre a terra e vem com grande furor, né, com grande cólera. O verso 12 do capítulo 12 vai dizer: por isso festejai os céus e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ok? Então, o capítulo 12 apresenta que o grande inimigo da igreja, na verdade, é o próprio Satanás, a serpente, o dragão, né? O diabo. Tá bom? O sedutor de todo mundo. Que até a vitória de Cristo enganava todas as nações. Por isso que ele ofereceu, inclusive, as nações para Jesus, se Jesus prostrado lhe adorasse. Ele era o sedutor das nações. Com a vitória de Jesus na cruz do Calvário, ele perde esse poder de seduzir as nações, e aí então o evangelho começa a alcançar os outros povos. Até então ficava quase que restrito ao povo judeu, mas depois da ascensão de Cristo e o derramar do Espírito Santo, então o evangelho sai vencendo para vencer e começa a alcançar as pessoas de todas as nações. E por isso Satanás fica cada vez mais bravo. Tudo bem? Então nós caminhamos aí até aqui, identificando quem é a mulher, quem é o filho e quem é o dragão, né? Vimos que os detalhes simbólicos que são apresentados aqui demonstram as características de força, de poder que inclusive o nosso inimigo tem. Ok? Vamos lá. Feito essa recapitulação, nesses nossos primeiros minutos aqui, nós chegamos então à apresentação aqui do verso 13 a 17 que lemos, que mostra que o diabo vem para a terra com seus demônios e agora ele luta contra os demais descendentes da mulher, ou seja, todos os verdadeiros crentes, nós, ok? E ele intenta de todas as formas, né, com mentiras, desilusões, desânimos, os ismos religiosos, né, falsidades filosóficas, falsas doutrinas, inclusive sinais, né, poderes e até sinais miraculosos, manifestações contrárias a Deus, ideologias políticas e muito mais, perseguir a igreja. Tudo bem? Então vamos caminhar mais um pouco aqui. Entrando no capítulo 13, vamos ler aí do verso 1 até o verso 10. Se tiver pergunta aí, você coloca aqui no chat, tá bom? Para aqueles que chegaram aí depois, né? O Diácono Roberto, a Valdívia, o Ricardo Torelli, o Gustavo, o Cezinha, a Ana Júlia, a Jéssica, a Cris, a família Grião e o Paulinho. Se tiver dúvida, é só colocar aí no chat, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a leitura então de Apocalipse 13. Vou pedir para alguém aqui de casa fazer essa leitura, para me auxiliar aqui. Do verso 1 até o verso 10. Quem puder nos auxiliar aí. Tá aí mesmo, já pega aqui, vamos lá. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou,
seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Amém. Amém. Obrigado, Senhor Dimas. Até aqui, então, o verso de número 10, entrando aí no capítulo 13, que nos apresenta, irmãos, o primeiro aliado do dragão, o primeiro aliado de Satanás. Então, como que Satanás vai perseguir a igreja? O diabo vai sair perseguindo todo mundo? Não, ele vai usar aliados, né, braços que ele vai agir para perseguir a igreja. E o primeiro aliado que nos é apresentado aqui, e veja que a visão já foi mudada, né? O verbo aí volta para uma perspectiva de João, em vez de viu-se, ele volta para vi, e ele diz que vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. E diz também lá no verso 5, que foi dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir quanto tempo aí? O que está escrito aí no verso 5? 42 meses, que é o mesmo que um tempo, tempos, metade de um tempo, e que é o mesmo que 1260 dias. Ou seja, desde a ascensão de Cristo, desde do início dessa era que o apóstolo Pedro chama de últimos dias, com a descida do Espírito Santo lá em Atos 2, então nós já estamos vivendo últimos dias desde do Pentecostes, após a ascensão de Cristo. Pedro diz que ali, então, nós estamos, é característica já dos últimos dias, então dentro desse período são os 42 meses, são os 1260 dias, ou são os 3 anos e meio, tá bom? Eu sei que você ouviu um monte de coisa diferente a respeito disso, por isso que nós estamos desconstruindo muita coisa para construir não aquilo pautado na revelação de qualquer um, mas naquilo que a Bíblia diz, tá certo? Então esse aliado é esse primeiro instrumento que Satanás vai usar para perseguir e tentar ferir a igreja. Então a grande questão que surge é como que o diabo, que é o dragão, persegue ou peleja com a igreja do Novo Testamento, que são os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, conforme nos é dito aqui em Apocalipse 12, 17. Como que o diabo vai perseguir? Então, a palavra de Deus nos vai apresentar 3 aliados. O dragão, para perseguir a igreja, se utilizará de 3 agentes, de 3 instrumentos. O primeiro é esse aqui, a besta que emerge do mar. Representa a mão de Satanás, né? A ação de Satanás contra a igreja. O segundo, lá no capítulo 13 ainda, verso 11, vamos só dar uma olhadinha aqui,
Diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então veja que essa segunda besta é a besta da terra. Representa a mente de Satanás, aquilo que ele fala, os seus pensamentos, tá certo? E o terceiro instrumento aí nos é apresentado bem mais lá à frente, né? Que é justamente a Babilônia, tá certo? O verso 8 de 14, Apocalipse 14, verso 8, vai dizer assim: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. Então, a Babilônia é a meretriz, representa a sedução de Satanás através do mundo. Nessa quarta sessão, então, ele nos apresenta os 3 aliados. Na sequência, depois ele vai, lá no capítulo 17, ele vai apresentar de uma maneira mais clara quem é essa Babilônia e a respeito também do fim ou da queda da Babilônia e a ruína dela. E aí, na sequência, ele vai começar a demonstrar que todos esses aliados de Satanás, a besta do mar, na figura do anticristo, a besta da terra, figura do falso profeta, e a Babilônia, figura da meretriz, vão ser derrotados. Mas aqui, nessa sessão, é a apresentação dessa tríplice aliança do mal aí, né? Esse grupinho aí que veio para perseguir e tentar acabar com a igreja. Então nós vamos ver um a um e entender como que eles atuam e como que nós devemos estarmos atentos às ações desses aliados de Satanás. Tá bom? Ok. Nós tivemos aí um probleminha no chat, mas já foi restabelecido. Se você tiver alguma dúvida, é só colocar aqui. Tá bom? Vamos lá. Então vamos entender esse primeiro agente de Satanás, ou esse primeiro aliado de Satanás, que é apresentado aqui como a besta do mar, né? Na leitura que fizemos do verso 1 a 10. Então João contempla um monstro. Besta aqui é sinônimo de monstro. Algo horroroso, né? Vindo do mar, tá certo? Ele tem algumas características, né? Ele tem 10 chifres, 7 cabeças, 10 diademas, nome de blasfêmias, um corpo semelhante a leopardo, pés como de urso e boca como de leão. Veja que todas essas questões, né, que é apresentado, os chifres nós já vimos que é um símbolo conhecido, as próprias escrituras nos traz a chave que chifre é sinônimo de poder. Se ele tem 10 chifres, ele tem bastante poder. 7 cabeças, cabeças mostra liderança, né? Cristo é o cabeça da igreja, então mostra liderança. Se ele tem 7 cabeças, você vê que ele tem uma influência grande nesse mundo. Ok? Essa besta do mar. 10 diademas é a ideia de que ele tem a sua pompa, ele tem a sua glória, ele tem a sua grandeza. Nome de blasfêmia, porque ele está sempre na contramão do caminho de Deus. E aí ele nos apresenta, no verso 2, a seguinte situação. A besta que eu vi, ou que vi, era semelhante ao leopardo. Guarda esse leopardo aqui. Com pés de urso. Guarda o urso. Não é para você jogar no bicho não, viu? Porque crente não joga. E com boca de leão. Tá bom? Guarda aqui o leão. Né? Então você tem o leopardo, o urso e o leão. E o dragão, que é Satanás, deu-lhe o seu poder, o seu trono. Veja, trono então refere-se a governo,
né, a poder administrativo e grande autoridade. Tudo bem? Isso é importante nós entendemos, então, que a besta do mar é um negócio muito poderoso. Ele tem poder, ele está governando, porque ele está no trono, tem grande autoridade, tem beleza, porque tem diademas, é rico, tem poder financeiro, tem liderança e tem autoridade, força inclusive bélica, né? Força no sentido de exército, o chifre, símbolo aí de poder e de capacidade de confronto, tá bom? A força desse monstro, segundo aqui nós lemos na parte final do verso 2, vem do dragão, vem de Satanás. É potencializado pelo poder do próprio diabo. Então, a besta do mar, ela recebe o poder e é um aliado de Satanás. Quando nós olhamos para o termo semelhante a leopardo, com pés como de urso, veja que é tudo como, porque é a ideia do símbolo, e como boca de leão, isso nos conduz de um modo bastante vivo para a profecia de Daniel. Então, existe uma relação da besta do mar com a profecia de Daniel? Sim, existe, ok? E é por isso que a gente vai ter que dar uma paradinha aqui em Apocalipse e olhar para a profecia de Daniel para entender então quem é o leopardo, quem é o urso, quem é o leão. Tá certo? Enquanto você abre lá a sua Bíblia, em Daniel, capítulo 7, na verdade vamos dar uma relembrada aqui, né? Geral. Então, vamos lá. Daniel, capítulo 2. Nós já vimos isso, estudamos aqui. Eu vou até abrir aqui para você ver melhor aí na sua tela esse detalhezinho que eu coloquei aqui. Ok? Eu vou me colocar aqui para você saber que eu estou de olho em você. Pra você não dormir enquanto nós estamos aqui, tá bom? Então essa imagem que eu estou colocando aqui é aquela imagem que você já viu nas aulas passadas sobre a estátua que Nabucodonosor teve em sonho, que é registrado no capítulo 2 de Daniel. Ele sonhou com uma estátua grandiosa que tinha cabeça de ouro, peitoral de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e os pés, uma mistura entre ferro e barro. Você lembrou disso? Lembra dessa história? Lembra aí, pessoal? Vocês não estão vendo a imagem? Sim, né? E aí nós já fizemos a conexão e a interpretação, e o que o próprio Daniel traz, a chave, e ele vai dizer assim, Nabuco é o seguinte, o que você sonhou é uma sequência de reinos. Você é o cabeça de ouro, você representa a Babilônia, você é o cabeça de ouro, Nabucodonosor, que representa o Império Babilônico. Só que Daniel fala para ele, ó, depois de ti vai vir um outro reino. Né? Eu estou aqui no capítulo 2 de Daniel, verso 32. A cabeça era de fino ouro, os peitos e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, e as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Então, este é o sonho. E aí, então, Daniel vai dar a interpretação, ok? Verso 37 de Daniel 2. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória,
cujas mãos forem entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre tudo eles. Tu és... O que está escrito aí? Daniel capítulo 2, está comigo? Finalzinho do verso 38. Dorme não, hein? Tu és o cabeça de ouro, ou a cabeça de ouro. Então, Daniel vai dizer que Nabucodonosor e o reino babilônico é cabeça de ouro. Aí ele vai continuar. Depois de ti, verso 39. Perdão. Se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, ó, os pés de ferro, a tudo quebra e os miúça, como o ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaço e esmiuçará. Quanto ao que viste os pés e os dedos, os artelhos em parte de barro e do oleiro em parte de ferro, é que o reino é dividido, mas foi feito por casamento, e por isso o reino ele é forte por um lado, verso 42, e frágil por outro lado. Depois diz no verso 44 que nos dias desses reis, então ele está falando aqui que tudo isso são reinos, né, começando com o reino babilônico e depois a sequência, que no dia desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino passará a outro povo e os miuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. É óbvio que ele está falando do reino de Jesus, o reino de Deus, que no sonho é através de uma rocha que bate nos pés da estátua e esmiuça tudo. Nós sabemos que então Daniel começa a dar a interpretação aqui no capítulo 2, dizendo que o cabeça de ouro é o Império Babilônico. Pela sequência da história, nós sabemos que depois do Império Babilônico nós temos o Império Medo-Persa. Depois nós temos o Império Grego-Macedônio. E nos dias de Jesus o Império Romano. Ok? E o Império Romano, juntamente com Roma, com todas as alianças que ele fez, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Jesus vem justamente, como a profecia de Daniel diz, no período do Império Romano, e ele é a rocha que começa então a inaugurar o reino. Então o reino de Jesus já foi inaugurado, meu amigo. Nós não estamos esperando um reino milenar. O reino de Jesus já foi inaugurado, e é por isso que agora ele tem autoridade para sair vencendo, para vencer, né? Consequentemente, está alcançando todos os cantos da terra. A igreja está, se não totalmente, já se fez presente em todos os cantos do mundo, né? Fazendo sombra sobre todos os reinos. Não é um reino político, não é um reino militar, né, mas é um reino espiritual. Tudo bem? Então, isso aqui nós já trabalhamos e vimos dessa sequência de reinos. Pastor, o que tem a ver esse negócio aí com leopardo, com urso e com leão? Vamos lá, calma que nós vamos chegar lá. Falando nisso, depois alguém dá só um oizinho aí no chat aí para ver se está funcionando o chat aqui, tá bom? Mas vamos lá. Então falamos aqui da estátua. Só que o capítulo 13 de Apocalipse, deixa eu mudar aqui. Deixa eu mudar onde eu estou aqui. Para tentar não te atrapalhar aí. Pronto. Nesse próximo slide, então, mostra a figura. Obrigado, gente. O pessoal já pôs tudo aí, já voltou ao normal. Obrigadão. Então, mostra a figura da besta
Todo mundo pôs oi, maravilha. Sinal que está todo mundo ligado aí. Obrigado, irmãos. Então você tem aqui, ó, você está na sua tela, eu estou passando o cursor aí, uma imagem de uma besta que emerge do mar, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabeças. Se você contar, tem 10 chifres. Então aqui é uma representação dessa besta. Aí diz que tinha corpo de leopardo, não é isso? Pés de urso e boca de leão. Tudo bem? Então é uma mistura aqui, um híbrido aí, onde você tem leão, você tem urso e você tem leopardo. Vamos voltar aqui de novo para Daniel. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha lá em Daniel. Capítulo 7 agora. Nós estamos aqui. O sonho dos 4 animais. Tudo bem? Deixa eu mudar aqui de novo. Aqui. 7. O sonho dos 4 animais. Capítulo 7. Abriu aí, irmão? Beleza? Então vamos lá. O que diz aqui? Ainda é o reino da Babilônia, só que agora é Belsazar que está reinando, Nabucodonosor aí, né? Já tinha ido. Então, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito. E escreveu logo o sonho, relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitaram o quê? O que está escrito aí? O mar grande. O mar grande. Nós estamos falando de que besta mesmo? Da besta que emerge do mar. Veja os paralelos, hein? Tá bom? 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam da onde? Do mar. Subiam do mar. O primeiro, vamos ver aqui os animais. O primeiro era como? Leão. Como leão. Veja, é como, porque é semelhante, tá? E tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em dois pés como homem, e foi-lhe dado mente de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante ao quê? Urso. Olha que vai dar bingo aí, hein? Urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes trazia 3 costelas, e lhes dizia: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis que o outro animal, né, semelhante ao quê? Leopardo. Opa, fizemos aqui a trinca já, né? O leopardo. E tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões de noite, e eis o 4º animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, que tinha grandes dentes de ferro. Esse paralelo do ferro aqui te aponta para também alguma coisa importante. Ele devorava, fazia em pedaço, pisava aos pés, o que sobejava era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Quantos chifres nós temos lá em Apocalipse? 10 chifres. 10 chifres, ok? Então nós temos um paralelo aqui entre o sonho, a visão de Daniel com Apocalipse 13. Só que para entender esses animais, eu preciso de Daniel 2. Daniel 2 me dá uma sequência de 4 impérios. Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego-Macedônio e Império Romano. Tudo bem?
Esta visão de Daniel aqui é a mesma visão que Nabucodonosor teve, só que ao invés da estátua, agora na figura de animais. O leão, você vai ver depois, que a ideia, verso 17 aqui, né? Verso 17 do capítulo 7. Estes grandes animais são quatro o quê? Reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre a eternidade e a eternidade. Então veja, ele diz que esses quatro animais representam reis. Se representam reis, consequentemente está falando de reinos. Então há uma sequência aqui, irmãos, que o primeiro animal, que é o leão, está aí nessa figura aqui que eu pus para você. Deixa eu me mudar aqui de novo aqui para não te atrapalhar. Esse primeiro animal, que é o leão alado, né? Ele representa o primeiro império mundial, o Império Babilônico. Babilônia é o cabeça de ouro e é o leão. Tudo bem? Depois, nós temos um segundo animal, que é o urso. Tudo bem? Levantou-se de um lado, 3 costelas nos dentes, né? É o segundo império mundial, Medo-Persa. Ok? Terceiro animal, o leopardo. Né? Tinha nas quatro aves, tinha também este animal 4 cabeças, e foi lhe dado domínio. O leopardo representa, portanto, o terceiro império mundial, porque o verso 17 diz que são 4 reinos, ou 4 reis. Então, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, ou Greco-Macedônio. E o último animal, que é esse feio pra caramba aqui, terrível, dentes de ferro, né? Deixa eu já passar essa imagem aqui. É simplesmente uma imagem que representa aí ainda o Império Grego, Macedônio, e com alguns detalhes a mais, né? Mas o quarto animal, que é o que nos interessa, é o Império Romano. É o quarto Império Mundial, Roma. Terrível, espantoso, sobremodo forte, dente de ferro, devorava, era diferente. Ou seja, dos 4 impérios é aquele que vinha com mais destruição sobre todo o mundo. Tudo bem? Então, pegando a chave de Daniel, a visão de Nabucodonosor aponta os reinos na sequência. E a visão que Daniel teve sobre os animais também refere-se à mesma interpretação, sobre os 4 reinos, ou os 4 reis. Nós vemos que o último animal, ele é a junção de todos. Ele é terrível, ele vem do mar, ele tem 10 chifres, como esse último aqui é apresentado no verso de número 7, ok? Só que ele tem características do leopardo, características do urso e características do leão. Ou seja, a besta que é apresentada em Apocalipse é a junção de todos os reinos terríveis que foram apresentados em Daniel. A besta que emerge do mar nada mais é do que
todo o governo, todos os impérios, todas as nações na perspectiva política administrativa. Sistema político, seja ele capitalista, seja ele comunista, né? Seja com caráter religioso, muçulmano ou socialista, não importa. Todos os sistemas governamentais que nós temos hoje é a junção de tudo. O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, Império Grego e Império Romano juntos. Você sabe que toda a civilização que nós temos hoje, ou toda a divisão que nós temos hoje, é uma sequência natural daquilo que esses impérios, de certa forma, fizeram. Então, a besta que emerge do mar e que vai ser instrumento de Satanás, aliado de Satanás, para perseguir a igreja, é justamente o sistema de governo desse mundo. É o sistema governamental, o poder bélico desses países que perseguem a igreja, leis que impedem a igreja de estarem realizando a obra, que tentam impedir a proclamação do evangelho. Ou seja, é toda a perseguição que o sistema governamental do trono, por isso fala de trono, né? Quem está no comando, quem está no governo é poderoso, tem dinheiro, tem diadema, tem liderança, vem sobre a igreja. Ok? Tudo bem até aqui, irmãos? Então essa é a primeira conexão que nós fazemos de Daniel com tanto a estátua do sonho de Nabucodonosor, quanto a visão de Daniel ligada aos 4 reinos, os 4 impérios que antecederam a vinda de Jesus, e que sintetizam tudo o que tem de ruim no sistema governamental do mundo, e que agora serve a Satanás, serve ao dragão para perseguir a igreja. Tudo bem? Só que nós temos um detalhezinho a mais aí nesse último, como o foco aqui se dá nesse último animal, porque ele também tem os 10 chifres, igual lá de Apocalipse, alguns detalhes a mais nos são apresentados aqui em Daniel 7. Então eu vou dar uma olhadinha aqui no verso 8, que vai te apresentar essa imagem que eu coloquei aqui. Deixa eu me mudar de novo aqui. Que é a ponta pequena. Aí, vai sumir um pedacinho só da ponta aí, mas você já sabe o que está escrito aí. E que ele nos é apresentado aqui em Daniel, capítulo 7, a partir do verso 8. Tudo bem? Então vamos lá, verso 8. O 7 está falando desse animal que tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro pequeno, o chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava insolência. Tudo bem até aqui? Continuei olhando até que foram postos uns tronos. Esses chifres, irmãos, estão falando ainda de reinos menores. Esses 10 chifres aqui, ele tem uma conexão com Daniel, capítulo 2, que são a imagem lá da estátua, os dedinhos dos pés. Os 10 dedos dos pés são os mesmos 10 chifres aqui. Lá, uma mistura de ferro e barro, e aqui você tem 10 chifres. Só que desses 10 chifres, 3 são arrancados para nascer um chifre pequeno no meio. Ok? Vamos caminhar um pouquinho aqui então. Continue olhando, foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como pura lã.
O seu trono eram chamas de fogo, as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante deles. Milhares de milhares o serviam. Veja que é gente grande aqui, apesar do chifre ser pequeno. E miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz, das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quando os outros animais foram-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dia, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos, nações e os homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, até aqui, nós vimos então que vem esses 4 animais. Desses 4 animais que têm 10 chifres, há uma situação relacionada a esses 10 chifres, onde 3 caem e nasce um pequeno com um monte de característica. Porém, depois desse animal e desse chifre pequeno, vem o Filho do Homem, vem a rocha que destrói a estátua, e vem o Filho do Homem que agora domina sobre esses reinos, constituindo um reino eterno, de domínio eterno, e que jamais será destruído. Então veja, na sequência lá da estátua, os artelhos, os dedinhos dos pés, são paralelos aqui a esses chifres. E da mesma forma que Jesus destrói, esmiuça a estátua, constituindo o reino eterno, ele também vai vencer esses animais, constituindo o reino eterno. Tudo bem? Vamos continuar mais um pouco aqui, o verso 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4, o leão, o urso, o leopardo e essa besta fera, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão por todo sempre, de eternidade em eternidade. O evangelho sempre sai vencendo para vencer. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devoravam, faziam em pedaços e pisavam aos pés que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra quem? Contra os santos. Quem que são os santos, irmãos? Não são aqueles canonizados pela Igreja Católica. Os santos são todos os crentes em Cristo. Os santos são os consagrados, os separados. Ok? Então esse chifre vem fazer guerra contra os santos. O que Apocalipse 12:3 está falando? Que o aliado de Satanás, que representa o sistema governamental, vai se levantar para guerrear contra os descendentes da mulher, ou seja, aqueles que têm a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, os santos. Tá bom? Então nós estamos falando exatamente das mesmas coisas. Daniel está falando a mesma coisa que João trouxe em Apocalipse
13. E veja que esse chifrinho aqui fazia guerra contra os santos e o quê? Prevalecia contra eles. Ele perseguia a igreja e vencia. É a mesma situação que nós vimos lá das duas testemunhas que foram mortas. Né? Isso não significa que a igreja deixará de existir, mas significa que a mensagem da igreja, a ação da igreja será tolhida. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Aqui está falando já da ideia da inauguração do reino celeste, possuir o reino, é a ideia então do novo céu e da nova terra. Vamos continuar mais um pouquinho. Então ele disse, o quarto animal, a explicação aqui do quarto animal e do chifrinho, tá? Presta atenção. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra. Então, para não deixar dúvida que são reinos. Se é o quarto reino, ele está falando de que reino? Já foi a Babilônia, já foi os Medo-Persas, já foi o grego-macedônio, o quarto reino é quem? Roma, Império Romano. Tudo bem? Será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e farás em pedaço. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, ou seja, a 10 reinos menores, que se levantarão daquele mesmo reino. Presta atenção aqui agora. O Império Romano ele vem destruindo tudo. E o Império Romano se torna grandioso. Só que o que acontece? O Império Romano ele acaba se subdividindo em 10 pequenos reinos que faziam parte do Império Romano como um todo. Ok? Então, esses 10 chifres representam esses 10 reinos que formavam o núcleo do Império Romano. Você já deve ter estudado isso na escola. Então, vamos voltar aqui. Então, corresponde a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Ou seja, vão sair do Império Romano. Depois dele se levantará o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Império Romano, sai 10 reinos. Aí nasce um pequenininho do meio e derruba 3 reinos para ele sair. Estou sendo claro aqui, irmãos? Se tiver alguma dificuldade aí, você digita aí para nós. Abaterá os 3 reis. Esse reino pequenininho, que derrubou 3 para ele ser formado, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar, presta atenção aqui, em mudar os tempos e a lei. Esse chifrinho aqui é daqueles, hein? Vai mudar os tempos e a lei. Veja que aqui em Daniel, lá em Daniel 2, é dito que Deus é que tem o poder de mudar o tempo e as estações. É Ele que muda o tempo e as estações, é Ele que estabelece reis e remove reis. Lembra disso? Só que agora, diante dessa situação, quem vai mudar o tempo e a lei é esse chifre pequeno aqui. Tudo bem? E os santos lhes serão entregues nas mãos. Presta atenção agora. E os santos, estou no verso 25. Os santos lhes serão entregues nas mãos. Veja aí o período. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. O que nós já estudamos em Apocalipse. O que significa tempo, tempos e metade de 1 tempo? 3 anos e meio. O que significa 3 anos e meio? 1.260 dias. O que significa 1.260 dias? 42 meses. O que significa tudo isso?
É literal? Não. Significa o período desde da vinda de Cristo, do início do reino de Jesus, dentro desse Império Romano, paralelo ao Império Romano, até o final. Então, 42 meses, 1.260 dias ou 3 anos e meio, refere-se a um período simbólico que é a totalidade desde a ascensão de Cristo até a volta de Cristo. Então, aqueles que interpretam aqui que esses 3 anos e meio que é entregue aqui seria 3 anos e meio literal, que a grande tribulação é 7 anos, 3 anos e meio, não sei o quê, depois vem o arrebatamento e 3 anos. Esquece isso. Você não tem base bíblica para afirmar isso. A base bíblica que você tem é que nos 3 anos e meio, tanto de Daniel quanto de Apocalipse, é o mesmo período. E esse período refere-se ao período da dispensação da igreja, desde a ascensão de Cristo até a volta do Filho do Homem. Tudo bem até aqui? Você jogar fora lá essas fantasias vindas aí de revelação de sei lá eu de quem. Fica com as escrituras. Vamos mais. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. É o fim. Daqui, o que vem para frente aqui, Daniel, é paralelo, está recontando. O assunto termina aqui. Depois dessa sequência de reinos, do início do reino de Jesus Cristo, nós estamos nos chamados últimos dias. Fechou o assunto, acabou. Nós estamos aqui simplesmente cumprindo aquilo que foi determinado para esses 42 meses, para esses 1.260 dias ou para esses 3 anos e meio, que é o período da primeira vinda de Cristo até a volta de Cristo. Tudo bem? Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Coitado de Daniel, estava ainda no primeiro milênio, no primeiro império, né? Então, mas nós não, nós já pegamos a sequência. Então, irmãos, segundo Daniel, ele nos interpreta essa questão dos 10 chifres como sendo 10 reinos, 3 caem, para surgir esse pequenininho. Quem seria tudo isso? Né? Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Pastor, uma questão. O ancião de dias, do verso 13, que vai até o semelhante filho do homem, é o mesmo que faz justiça ao santo do Altíssimo? Na sequência aqui, que ele diz, é o mesmo do verso 13 de 7, como você colocou aí. Tá? Isso mesmo. Ele recontou, ele está explicando o que ele já havia dito ali até o verso 13. Veja que até o verso 15 ele conta, e a partir do verso 16, aí ele explica, ele dá a interpretação, ele recebe a interpretação e dá a interpretação. Beleza, certo? Voltando aqui então, irmãos, nós temos aqui na imagem aqui, né, alguns detalhes sobre esse pequeno chifre ou essa pequena ponta. Essas imagens aqui são todas que eu peguei disponíveis aí na internet, tá bom? Então é de uso aí, em geral, todo mundo já viu esse negócio. Mas vamos lá. Quando você olha, agora eu vou sumir aqui um pouquinho, deixa eu dar um tempo aqui. Vou pôr eu aqui no meio aqui. Isso aqui é o mapa da Europa, ok? Isso aqui foi um império. Isso aqui foi o Império Romano, irmãos. E do Império Romano saíram 10 reinos. Tudo bem? Você tem os ângulos,
Inglaterra, os francos, França, visigodos, norte da Espanha, os suevos, em Portugal, vândalos, sul da Espanha, germanos, Alemanha, burgundos, Suíça, ostrogodos, Áustria, lombardos. Você viu agora Lombardia, né? Você ouviu falar muito de Lombardia? Os lombardos, norte da Itália, e os érulos, o sul da Itália. Inglaterra, você está aqui firme ainda e forte. França, firme e forte. Espanha, firme e forte. Portugal, firme e forte. Alemanha, forte. Suíça, existe. E a Áustria está lá. Tudo bem? Aí você tem uma turma aqui da Espanha e mais duas do norte e sul da Itália, que você não conhece, né? Esses 4 aqui, ó, vocês não conhecem. Vocês já viram, você já esteve visitando os visigodos ou os vândalos, né? Ou mesmo que você tenha uma região na Lombardia, você tem aqui um reino ou uma nação, os lombardos, não tem. Os érulos, não tem. Então isso aqui, desses 10, nasce um chifrinho pequeno, que é aquele lá que tem olhos, porque está presente em todo lugar. Ele está em todos os reinos, então ele olha tudo, e tem boca insolente. Então nós temos aqui os 10 chifrinhos aí, ó. Apesar de estar em São John's, Santiago, os ingleses, tá bom? Então você está aqui, você vai encontrar o São John's, mas mudou o nome? Não, é o mesmo. Porque São John's, São Tiago, então refere aos anglo-saxônicos, aos ingleses. Então esses são os 10 reinos aí citados por Daniel. Vamos lá, deixa eu sumir aqui de novo para te mostrar esse quadro aqui. Segundo, então, a visão geral que nos é apresentada, você tem lá os animais, o leão alado, o urso, o leopardo e a besta terrível, com uma sequência de reis. Nabucodonosor, Ciro e Dario, Alexandre, e por isso tem lá não sei quantas cabeças, não sei quantas asas, porque são 4 generais, né? E você tem esse animal terrível e espantoso com seus 10 chifres, que são essas 10 regiões que eu te falei. Os impérios, Babilônia, Medo-Pérsia, Grego e Império Romano. E aí você tem o período que cada império foi, tá bom? O chifre pequeno representa aqui o anticristo, porque ele vai perseguir os santos, vai perseguir a igreja, que surgiu com a queda do Império Romano em 476 depois de Cristo. E o que surgiu a partir da queda do Império Romano e da queda de 3 daqueles reinos que a gente citou lá? Nada mais, nada menos do que a Igreja Católica Apostólica Romana. Ok? Que de certa forma mantém o Império Romano e que é a ponta pequena que está em todos os países desse mundo, ou seja, tem olhos em todo quanto é lugar, perseguiu de morte o povo, os verdadeiros crentes, mudou os tempos e a lei, trouxe um calendário novo, mudou a lei de Deus. Então, uma das grandes possibilidades, inclusive que a nossa confissão de fé apresenta, irmãos, eu sei que isso às vezes é meio complicado para alguns, mas que a ponta pequena aqui desse animal terrível que se levanta para perseguir a igreja, mudar o tempo, mudar a lei, e que vem do Império Romano, é justamente aquilo, a instituição que nós conhecemos como Igreja Católica Apostólica Romana, que tem um poder político. É lógico que isso só vai se desenhar muito tempo depois,
mas você sabe que o Vaticano é uma nação, você sabe que o Papa é tanto uma autoridade governamental, como também religiosa, ok? Então você vê as coisas se encaixando nessa perspectiva. Pastor, tem outra possibilidade? Tem outra possibilidade, que é a possibilidade do Império Turco-Otomano e do islamismo. A gente não vai desprezar nenhuma delas. Mas, vinculado ao Quarto Império, que é Roma, você só tem a ICAR, a Igreja Católica Apostólica Romana. Então a gente não pode desprezar essa possibilidade. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha agora em Daniel 8. Nosso tempo aqui já está terminando, mas vamos dar uma olhadinha em Daniel 8. Daniel 8 vai apresentar aqui a briga de um carneiro e de um bode. Ok? Vamos lá. Vou tentar ser o mais breve possível aqui. No ano terceiro do reinado do rei... Deixa eu ver se tem pergunta. Tem. Espera que o César ainda está na dúvida aqui do ancião do dia. Deixa eu ver o que o César está perguntando. Pastor, uma pergunta. Mas o ancião de dias, ou de dias, é o Senhor Jesus? Ou são pessoas distintas? César, quando você faz uma comparação do verso 13 do 7, eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Tá? Então você tem o filho do homem distinto do ancião de dias. E o verso 22, quando diz que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos, refere-se talvez a uma perspectiva lá do juízo final. Nós sabemos que é o Cristo que vai fazer, mas você tem anjos que foram designados para juntar esses santos, para trazer fim sobre os ímpios. Então esse ancião de dias é um detalhe aqui, mas que aponta para a ideia da instauração do julgamento final. Agora, nós temos elemento no verso 13 que nos aponta para ser uma situação distinta do Senhor Jesus. Tá bom? Vamos lá. A Heloísa aqui, eu estou na dúvida igual ao Daniel. Vamos lá então, Heloísa, por favor. Que dúvida igual do Daniel? Coloca aí que a gente já trabalha. Será que é a dúvida igual do César? Então tá bom. Então, aquilo que eu te falei, se você compara o verso 13, parece que é algo distinto. O filho do homem vai até o ancião de dias. Então, se o filho do homem é uma expressão conhecida, que aponta para Jesus, nós já sabemos disso. Apocalipse, inclusive, chama Jesus de assim, e os evangelhos chamam Jesus assim. Quando vier o Filho do Homem, sua autoridade, seu poder, então está falando, o Filho do Homem é uma expressão que aponta para Jesus. Então, ancião de dias, provavelmente, refere-se a um elemento relacionado à instalação do juízo final, e é uma situação talvez distinta. É que talvez quando você lê o 22, é que o ancião de dias, veio o ancião de dias e fez justiça aos santos. Aponta para a obra de Cristo, né? Mas você tem a distinção do verso 13, e como você não tem um detalhe muito preciso aqui, é mais prudente você levar para a ideia de que faz parte aí do todo da aplicação do juízo e não tentar identificar exatamente como sendo Jesus ou não. Tá bom? Veja só, aqui o Gustavo também colocou aí alguma coisa, perturbadora realmente, mas você veja, aqui são possibilidades. Como nós temos historicamente uma sequência de reinos, babilônica, medo-persa, greco-macedônio e romano,
e a sequência de Roma, saindo aqueles 10 reinos menores. Desses reinos, 3 já não são mais reinos. E surge um pequeno do meio. Esse pequeno, o que surge ali dentro daquele mapa ali? Qual é o único país que surge ali naquele mapa? O Vaticano. Tem olhos por todo lugar. Por quê? Porque a Igreja Católica está no mundo todo, está olhando todos os governantes. Era ela que mudava, estabelecia o rei. A Igreja Católica que determinava, então, quem era rei e quem não era. Né? Então, você vê que é uma linha de raciocínio que a gente não pode desprezar, pelo menos por enquanto. Tá certo? Vamos ver a Vera aqui. Existe alguma relação entre o dragão e o homem da iniquidade? Sim. Tanto é que o homem da iniquidade, de 2 Tessalonicenses, o Vera Mendes, vai realizar os milagres, os prodígios, segundo a eficácia de quem? Está lá em Tessalonicenses. Segundo a eficácia de Satanás. Quem que é Satanás? O dragão, a serpente. Então, tá tudo juntinho ali. Nós sabemos que Paulo teve todas essas visões, mas não foi dado a Paulo a permissão de esclarecer, né, a revelação. Mas ele, de vez em quando, ele dá uns flashzinhos, né? Quando ele fala alguma coisa, ele menciona alguma coisa. Por isso que Paulo não é tão claro em relação às questões apocalípticas, porque o próprio Deus disse, e o próprio Paulo diz, que não foi dado a ele, não foi autorizado a ele revelar aquilo que ele viu quando ele foi levado aos céus. Tudo bem? Pessoal, no caso do horário aqui, nós vamos parar aqui e vou deixar o Daniel 8 para a semana que vem. Mas o que eu quero que você grave até agora é que Apocalipse 13 fala do primeiro aliado de Satanás que vai combater a igreja. Tudo bem? Esse primeiro aliado de Satanás, que emerge do mar, são reinos, são impérios. E ele é a junção dos 4 últimos impérios. Então ele tem coisa do leopardo, tem coisa do leão, tem coisa do urso e os chifres do 4º animal. Que, como nós vimos, esses chifres representavam outros 10 reinos, da onde caem 3 e surge um pequenininho. Então essa besta do mar representa todo o poder governamental e que persegue a verdadeira igreja de Cristo. Persegue os verdadeiros cristãos, os santos, aqueles que defendem o testemunho de Jesus Cristo como a Bíblia realmente apresenta. Tá certo? Então esse é o primeiro aliado. Nós ainda vamos caminhar um pouquinho mais. Vamos entender aqui sobre o bode e o carneiro. E vamos tentar referendar um pouquinho mais sobre essa besta que emerge do mar. Tá bom? E aí nós vamos tentar depois, aqui nesse último slide, fazer as conexões com cada elemento de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e Apocalipse 13. Mas isso fica para semana que vem.